Boa noite, irmãos da Presbiteriana de São Mateus. Quero convidar você a adorar a Deus conosco, dizendo e cantando sobre a grandeza do nosso Deus. Se você tem motivos para adorar a Jesus, junte-se a nós em voz, em louvor, em adoração, e vamos cantar a grandeza de Jesus. Grandioso és tu. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Ser exaltado, Pai. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrar-me para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Bendito seja o nome do Senhor. Adoramos ao Senhor, bendizemos o seu nome. E o Salmo 67 nos diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho
e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Somos convidados pelo Senhor a servi-lo, a adorar esse Deus gracioso. E o texto do Salmo 67 nos diz: louvem-te, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Ainda na liturgia do culto, nós vamos continuar adorando o Senhor. E nessa leitura e oração nos conduzirá o presbítero Marcos. Continuemos a adorar ao Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, que Deus possa continuar nos abençoando em mais uma oportunidade de estarmos falando de Deus e da sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 103, versos 17 e 18, que diz assim a palavra do Senhor: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém? Palavra do Senhor. Vamos estar aproveitando mais esta oportunidade para estarmos orando mais uma vez. Feche seus olhos e faça sua oração e nos acompanhe orando também. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai, para te adorar, para te louvar, Pai, para que tudo que façamos, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá força, Pai, para continuarmos nesta caminhada tão difícil, Pai, neste momento tão difícil que estamos passando. Tenha misericórdia dos Teus servos, tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Nos ajuda, Pai, que tudo, Pai, que façamos, Pai, seja em casa, seja no trabalho, seja te adorando em espírito e em verdade, Pai. Que nós possamos ter consciência, Pai, de que não somos nada sem Ti, Pai. Nos ajuda, Pai. Receba, Pai, todo louvor e adoração, Pai. Que tudo que façamos, Pai, seja para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos dá força para continuarmos a caminhada. É o que te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Chegou o momento de nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, as nossas faltas. E o Salmo 77, os versos de 11 a 14, Salmo 77, os versos de 11 a 14, nos dizem assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. O Senhor opera maravilhas, mas o caminho dele é de santidade. Por isso, diante dele, precisamos confessar os nossos pecados, certos de que ele está pronto a nos perdoar e a manifestar sobre nós a sua graça, seu poder, porque ele é Deus que opera maravilhas. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Confessemos ao Senhor os nossos pecados
e as nossas faltas. E depois do momento de oração silenciosa, nós quebraremos esse momento de silêncio, orando, confessando ao Senhor os nossos pecados e as nossas faltas, e também a Ele sendo gratos, porque sabemos que pecado confessado, o Senhor não se lembra mais. Falemos com Deus. Senhor, diante de Ti estamos e confessamos que temos pecado contra o Senhor. O Teu caminho, ó Deus, é de santidade e o nosso desejo é viver em santidade. Mas o mal que não queremos fazer, esse está sempre diante de nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos auxilia a perseverar até o fim, a ser fiel até a morte. Senhor, perdoa as nossas faltas, as nossas transgressões, ouve a nossa voz súplice, ó Deus. Restaura, purifica, ó Deus. Restitui a nós a alegria da salvação. Bendizemos o Teu nome, Senhor, porque cremos que o Senhor torna a nós a alegria da salvação, que o Senhor perdoa os nossos pecados, que o Senhor purifica os nossos lábios e o nosso coração. Obrigado, Senhor, porque cremos que após confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória e honra seja dada ao Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, gratos pelo perdão a nós concedido, temos motivos para dar graças ao Senhor, pela salvação, pelo perdão, pela graça, pelo favor de Deus. E hoje temos motivos para render graças ao Senhor. Apesar desse período tão difícil e delicado que vivemos, onde a nossa celebração do Dia das Mães não será como em todos os outros anos, nós podemos celebrar a Deus com alegria por nossas mães, por nossas boas mães e pelo seu amor. E eu quero te convidar, meu irmão, a que juntos cantemos o hino 397, Por Minha Boa Mãe. E após o cantar desse hino, nós agradeceremos ao Senhor pelas nossas mães. Cantemos ao Senhor. Senhor, é grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem que não há tem
que sentir de mãe o puro amor. Por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que não há tem quem pode alguém chamar de mãe. Vamos orar pelas nossas mães. Senhor Deus, como é bom poder agradecer por minha mãe. Agradecer pela bênção de tê-la. Senhor, não posso com ela estar nesse dia, como eu, muitos dos meus irmãos também não podem estar com as suas mães. Alguns porque não as têm mais, outros porque, por causa da quarentena, estão impedidos de estarem com as suas mães. E o nosso coração fica tão apertado, entristecido, mas ao mesmo tempo o nosso coração se alegra por termos a oportunidade de que, ainda que não presencialmente, termos a oportunidade de com elas estarem. Podemos dizer quanto as amamos. Podemos externar o nosso anseio, o nosso desejo para que essa pandemia logo passe, para que não apenas celebremos este dia como o único dia das mães, mas para que celebremos todos os dias como o dia das mães. Dia de amar, dia de abraçar, dia de ser grato por tê-las, dia de ser grato pelos puxões de orelha, dia de ser gratos pelas correções que muitas vezes não nos agradavam, mas que sentimos falta nesse momento. Da palavra amiga, do carinho, do afago, mas também da exortação que nos faz crescer. Senhor, abençoa as nossas mães. Senhor, abençoa as nossas irmãs que oram conosco nesse momento e que são mães. Senhor, abençoa aquelas jovens que hoje ainda não são mães, mas que sonham, têm desejo de se casarem, de se unirem em matrimônio, de constituírem sua família e terem seus filhos. Senhor, abençoa as nossas queridas. Sustenta as tuas servas, as tuas filhas, Pai. Sustenta cada uma das mães que oram, aquelas que oram conosco vendo esse vídeo. Abençoa, Deus, essas mamães. Sobre elas seja a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Que tenhamos a oportunidade de não apenas orar por elas, mas que o Senhor dê um prazo, ó Deus, sobre essa situação, para que nós não apenas agradeçamos a Deus por elas, mas para que possamos então celebrar, abraçar, beijar, afagar cada uma delas, gratos porque o Senhor as guardou. Senhor, guarda as nossas mães. Guarda-nos, ó Deus, desse dia mau, desses dias difíceis que estamos enfrentando, e nos concede vitória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós oramos pelas nossas mamães, e agora nós vamos ser conduzidos ao Senhor em uma leitura que fala sobre as famílias, e o nosso irmão presbítero Alexandre nos conduzirá nessa leitura. Ele nos conduzirá na leitura e após na oração pelas famílias. Continuemos a buscar ao Senhor da família. Sejamos conduzidos pelo seu servo presbítero Alexandre na leitura e na oração. Boa noite, igreja. Quero saudar a igreja que é santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite abençoada na presença do Senhor.
Vamos estar lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 78. Esse salmo, a qual nos leva ao ensinamento aos nossos filhos, a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei, prestais ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei guimas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filho que ainda hão de nascer, se levantasse e, por sua vez, fez-o referir-se aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não o esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. Palavra do Senhor nessa noite, para a igreja, para as famílias, e que Deus esteja assim nos abençoando. Nesse momento agora vamos estar orando em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por esse momento, Senhor, de estar na tua presença. E que nesse momento agora, Senhor, queremos te pedir que o Senhor estenda a tua mão de poder sobre a vida das famílias, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, estar abençoando cada família na face da terra. Que a tua misericórdia possa estar alcançando a cada uma delas agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento de poder levar nossas vozes e dizer para ti que precisamos de ti. Nossas famílias precisam de ti, Senhor. Então, por isso, estamos na tua presença, Senhor, para que o Senhor possa nos guiar e nos abençoar. Abençoa todas as famílias, aquelas que têm passado por momentos difíceis, passado por luta, por adversidade, mas que o Senhor possa, nessa noite, abençoar cada uma em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, a qual estamos na tua presença, orando pelas famílias e agradecendo por cada uma, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos da Presbiteriana de São Mateus. Quero convidar você a adorar conosco mais uma vez, dizendo que não importa o que vier, nós vamos continuar adorando a Jesus pela fé. Então, olha, se alegre, confie nesse Deus que pode todas as coisas. Adore a Ele com as suas mãos erguidas. Louve ao Senhor juntamente conosco mais uma vez. Não importa o que vier, vou louvá-lo pela fé. Mesmo não podendo ver a solução, eu vou louvar, pois escolhi ser adorador, na tempestade ou no melhor. Só Deus merece meu louvor em todo lugar, aonde for, eu vou louvar. Vou levantar as minhas mãos, vou confiar que as correntes se quebrarão pelo poder da adoração. Eu vou louvar, não serei guiado pelo olhar, vou esperar pela direção que vem de Deus, que vem de Deus. Não importa o que vier, eu vou louvá-lo pela fé. Mesmo não podendo ver a solução, eu vou louvar, pois escolhi ser adorador, na tempestade ou no melhor. Só Deus merece meu louvor em todo lugar, aonde for, eu vou louvar.
pelo poder da adoração, eu vou louvar. Não serei guiado pelo olhar, vou esperar pela direção que vem de Deus, que vem de Deus. Eu vou louvá-lo pela fé. Irmãos, com alegria nessa noite nós recebemos o reverendo Ricardo Maia. Reverendo Ricardo Maia, amigo, querido, pastor da Igreja Presbiteriana de Parada de Lucas, igreja que tive a alegria de pastorear por cerca de 13 anos, e igreja a qual o pastor Ricardo agora neste ano pastoreia. E é com alegria que recebemos nosso querido irmão nessa noite. E seremos por ele conduzidos a compreender e a entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através da ministração da palavra do Senhor. Portanto, nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações, porque cremos que o Senhor já falou ao coração do seu servo, reverendo Ricardo. A partir desse momento, nós queremos agradecer, meu irmão, reverendo Ricardo, pelo carinho, pela alegria de responder prontamente com o eis-me aqui e de estar conosco nessa noite. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, diante da Tua palavra estamos. Queremos Te pedir que as palavras da boca do Teu servo e o meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor, rocha nossa e Redentor nosso. Fala conosco, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Vereador Ricardo, apacenta o rebanho do Senhor. Deus continue lhe abençoando, meu irmão. Ouçamos a voz de Deus. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de São Mateus, que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. O meu nome é Ricardo, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Lucas, no bairro Parada de Lucas, e sou amigo do reverendo Roni já aí de algum tempo. Por ele e pela família dele eu tenho também um grande apreço. E é com alegria que eu acolho o convite e é com prazer no meu coração que participo com os irmãos desse culto, com a responsabilidade de trazer a meditação da palavra do Senhor. Tomara que tudo isso passe logo, né? Tenhamos paz no coração e um dia a gente se encontra pessoalmente, se vê. Já estive aí na igreja de São Mateus pelo menos umas 2 vezes. Alguns irmãos já me conhecem. Um abraço para todos vocês. Que o Senhor ricamente os abençoe. A nossa meditação vai ser na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Pega lá. 2 Timóteo 1, de 3 a 5. A palavra de Deus diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações pela tua palavra, sensibilize a nossa alma, destampone os nossos ouvidos, desvende os nossos olhos para que vejamos, contemplemos as maravilhas
da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Por misericórdia e graça, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, Timóteo era um jovem pastor em Éfeso, a primeira epístola mostra isso. Nessa segunda epístola, o que a gente percebe das palavras de Paulo para Timóteo é um Timóteo meio desanimado. É por isso que na continuação da passagem que lemos, a gente vai encontrar no verso 6, por exemplo, expressões como, olha, te admoesto que você reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, e que você não se envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. A gente encontra na segunda epístola a Timóteo um Timóteo aparentemente mais desanimado. E as palavras de Paulo a Timóteo na segunda epístola são, portanto, animadoras, incentivadoras. Mais do que as palavras de Paulo, sabemos a palavra de Deus que chega ao coração de Timóteo é, portanto, uma palavra incentivadora, animadora nesse sentido, né? Deus exortando, animando Timóteo a obra, a permanência na fé, a continuação no caminho do Senhor. Mas o que me chama a atenção, sobretudo para esse domingo em que nós celebramos o Dia das Mães, é que a palavra dita a Timóteo traz para a memória de Timóteo a sua história, a mesma fé sem fingimento que eu vejo em você e que me alegra, é o que vai dizer o apóstolo Paulo, é a mesma fé que eu vi na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Sabe, gente, eu não sei vocês, mas eu não como em pé. Eu não como estando em pé. Eu posso comer um lanche pequeno, mas eu digo, eu não almoço ou janto, eu não faço uma refeição estando em pé. Isso porque desde criança, minha mãe me dizia que era para sentar para comer a comida. E quando eu perguntava por quê, porque toda criança pergunta por quê, ela dizia, meu filho, naquela sabedoria dela, ela dizia, meu filho, se você comer em pé, a comida vai para a batata da perna. E eu ficava me imaginando com uma barriga na batata da perna, né? Na panturrilha. E aí eu falava, deixa eu sentar. Bom, o fato é que depois eu cresci, estudei, vi que essas coisas não têm sentido nem lógica, mas a mensagem fica. Então até hoje eu não como em pé, não janto, não almoço em pé, porque me lembro disso, né? Porque a comida pode ir para a batata da perna, vai que vai mesmo, né? E é melhor não arriscar. Eu estou trazendo essa ilustração, que é verdadeira, mas é óbvio que eu estou falando em tom de brincadeira também, mas para trazer algo sério para a gente. O que tem de sério nisso? O que tem de sério é que você, mãe, você, avó, você, tia, e estou falando das mulheres porque hoje é o Dia das Mães, mas também, obviamente, você, pai, você, tutor, você que exerce influência sobre um adolescente, um jovem, uma criança, você exerce essa influência, pode acreditar. O que Paulo vai trazer para a memória de Timóteo quando quer incentivá-lo a permanecer firme na fé do Senhor Jesus Cristo, para que Timóteo permanecesse firme no caminho do Senhor, na obra do Senhor, foi trazer à memória de Timóteo aquilo que ele sempre ouviu, que ele sempre viu, que ele sempre presenciou, que ele sempre teve como testemunho, a mesma fé não fingida que habitou o coração aí dessas, no caso as figuras das mulheres aqui, são figuras erguidas, né, lançadas para o nosso exemplo da tua avó Lloyd, da tua mãe Eunice, essas memórias que estão no teu coração, você que teve essa bênção de desfrutar da graça de Deus desde a infância, e tendo aí boas referências, boas lembranças. Por isso, reavives o dom de Deus que é em ti com a imposição das minhas mãos. Você tem uma fé não fingida. A fé que é fruto da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, né? Portanto, desfruta dessa fé que é dom de Deus e fortalece o teu coração nisso. Né? Não se desanima com o cenário ruim que você vê em volta. Olha, se você for ver lá o capítulo 3 dessa mesma epístola, da segunda epístola a Timóteo, o cenário é desanimador. Né? Ele vai dizer assim, por isso a necessidade do incentivo para Timóteo também.
Ele vai dizer assim no capítulo 3, olha, da segunda epístola a Timóteo: saiba o seguinte, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, jactanciosas, brigonas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratas, irreverentes. Os homens serão desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, muitas vezes, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, mas aí olha que coisa interessante que a gente percebe nos versos 10 e 14 desse capítulo 3 da 2 Timóteo, a expressão porém. Nunca despreze uma expressão de adversidade como essa quando você lê a palavra de Deus. Olha o verso 10. Tu, porém, ou seja, tu de outra forma, a despeito desse cenário não ser animador, tu, na contramão disso, tu de outra forma, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade. Olha o verso 14, de novo, a força do porém aí, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Vai falar ali, então, que Timóteo aprendeu de Deus na instrumentalidade lá do irmão Paulo. Mas ele, antes disso tudo, vai trazer lá para a origem, vai trazer lá para a memória. A memória que a gente tem daqueles que nos tutelam, que nos tutelaram. Ah, mas eu não tive isso. Eu não fui criado num lar evangélico. Eu também não fui. Né? Mas eu vejo a beleza disso, como se eu tivesse sido. Hoje minha família já é alcançada, mas eu tenho quase 52 anos, faço 52 anos agora, e foi ao longo do tempo, não foi alcançada ao longo do tempo, não foi lá na infância. Mas se não foi essa a tua vivência, se a tua vivência foi outra experiência, talvez até ruim, tira ela da cabeça e traz para você essa experiência boa. E produz e reproduz para o seu filho a experiência boa, a experiência da palavra de Deus. Quem sabe pode ser você a avó Lloyd e a mãe Eunice, ainda que você seja um homem. Quem sabe possa ser eu, a avó Lloyd, a mãe Eunice, que amanhã ou depois meus filhos e meus netos vão se lembrar e será essa lembrança que vai fazer com que eles se mantenham firmes no caminho do Senhor. As lembranças da mãe da gente ficam bem dentro da gente, né? Me lembro de um poema de Adélia Prado, em que ela traz à memória a beleza da mãe. Adélia Prado, uma poetisa mineira da cidade de Divinópolis, viva, graças a Deus, faz 85 anos esse ano, mas perdeu a mãe muito cedo. Então, num dos seus poemas, ela diz assim: a minha mãe cozinhava sempre a mesma coisa, arroz branco, feijão roxinho e molho de batatinha, mas cantava. Entendeu? A minha mãe fazia tudo que era ordinário, tudo que é ordinário, nada de extraordinário, tudo que toda mãe faz. A minha mãe cozinhava sempre a mesma coisa, arroz branco, feijão roxinho e molho de batatinha. Ah, mas cantava. Olha que memória afetiva ela tem da mãe. A minha mãe cantava. Ainda em outra poesia, falando sobre amor, ela vai dizer como que ela aprendeu o amor dentro de casa. E diz assim, essa outra poesia, né? Essa segunda poesia é uma segunda poesia, então ela vai dizer assim: a minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Naquele dia, de noite, o pai fazendo serão até tarde, ela me disse: coitado, até essa hora no trabalho pesado. Separou o pão, o café e colocou o tacho com água em cima do fogão e fomos dormir. E ela não me falou em amor, essa palavrinha de luxo, entendeu? Não precisava falar de amor, né? Não precisava do discurso do amor. O gesto da mãe já mostrou o amor. O gesto do pai, trabalhando até tarde, muitas vezes com sacrifício para sustentar a família, já falou de amor. O que ela estava dizendo é: eu não precisei ter pregação sobre amor para conhecer o amor na experiência, na maturidade da minha mãe, na maturidade do meu pai. E mais uma vez, eu sei que essa pode ser uma palavra que
com a qual você se compare e diga, mas eu não tive isso. Mas, irmãos, muitos de nós não tivemos isso, o que não significa dizer o que não significa dizer que precisamos reproduzir experiências amargas. A gente pode interromper experiências amargas e reproduzir experiências boas. Se não vivenciamos na carne, vivenciamos as experiências de outros. Sabemos que há um caminho bom, sabemos que há um caminho de afeto entre mãe e filho, entre pai e filho. Sabemos que o que passamos para os nossos filhos, nós imprimimos na memória dele imagens e lembranças que podem ser ruins, mas que devem ser boas. Portanto, cuidemos nós do que falemos. Ao falarmos, vamos abençoar os nossos filhos para que eles possam sempre se lembrar. Mais uma vez, por ser o Dia das Mães, essa palavra é óbvio que é para pai, para mãe, para avô, para avó, para tio, para tia, para tutor de alguém, né? É uma palavra que incentiva a que você transmita para o seu tutelado, seu filho, seu neto, seu sobrinho, aquele de quem você cuida, né? Para que você transmita a fé sem fingimento, o temor do Senhor, o amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que essa também possa ser uma memória dentro do coração dele, da qual ele se lembre e diz, conheço o Senhor, aqueles que me amavam, aqueles que me amam, mas que digo que me amavam desde a infância, imprimiram em mim amor ao Senhor Jesus Cristo, amor a Deus. Por isso permaneço firme na fé. Se você for analisar, essa passagem, ela parece até falar de alguns que são desigrejados, né? Ou seja, trazendo para cá o cenário, trazendo para Timóteo o cenário pintado aí no capítulo 3 da segunda epístola a Timóteo, talvez Timóteo pudesse ter muito motivo para dizer, vou ser um desigrejado. De quem que a palavra está falando quando ela fala assim, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, desafeiçoados. Ela está falando de quem? Você acha que está falando do mundo? O mundo sempre foi assim. O que o apóstolo está falando é da igreja. Falando, nos últimos tempos, talvez os cenários sejam desanimadores. Tu, porém, ignora o desânimo. Permanece firme. Porque o Senhor é quem é o forte para sustentar a nossa vida. Porque o Senhor é quem é conosco para sustentar a nossa caminhada. É o Senhor quem sussurra em nossos ouvidos. Ser forte e corajoso. É o Senhor, como sussurrou no ouvido de Josué. É o Senhor quem sussurra nos nossos ouvidos, como sussurrou no ouvido de Ezequiel. Vai e pregue. Eles quer ouçam, quer não ouçam, porque são gente de semblante duro, não os temas, que saberão que houve no meio deles um profeta. Isso está lá em Ezequiel, no capítulo 2, na vocação de Ezequiel. Ou seja, é com base nisso, com base na certeza de que o Senhor é por nós, que nós continuamos caminhando. E isso é fruto da fé que você tem, Timóteo, da fé que você tem, meu filho. Eu dizendo para um filho meu, você dizendo para um filho seu, para um neto, para um sobrinho, da fé que você tem, minha filha, da fé que você tem. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de moderação. Deus nos tem dado sustento. E lembra que essa bênção você já desfruta. Mas eu não desfrutei em gerações passadas. Então lembra que essa bênção te alcançou em algum momento da sua vida. E essa bênção caminha com você. Que nós possamos ser Lloyd, Eunice, para que sejamos lembrados pelos nossos filhos e netos no futuro, para que sejamos incentivo para que eles também permaneçam firmes na fé do Senhor Jesus Cristo. A todas as mães, um feliz Dia das Mães, que Deus as abençoe ricamente, que Deus abençoe cada irmão da Igreja Presbiteriana de São Mateus. Fiquem firmes na fé, os tempos são difíceis, mas vão passar. Oremos pela cura, pelo alívio das dores de tantas pessoas. Oremos pela sanidade mental de muitas pessoas, né? Entre as quais nos incluímos também. Oremos pelo fortalecimento da fé nos nossos corações. Oremos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos tutelados, não só filhos biológicos, mas às vezes sobrinhos, amigos, parentes, filhos espirituais. Oremos e vivamos para a glória do Senhor. Deus abençoe cada irmão. Reverendo Roni, meu abraço apertado aí para você, para sua família. Irmãos da Igreja Presbiteriana de São Mateus,
um meu abraço apertado até o dia que a gente vai poder se encontrar pessoalmente. Deus os abençoe. É a nossa expectativa também, meu irmão. E a nossa oração tem sido que Deus manifeste sobre nós o seu favor, para que com brevidade esse dia chegue. Mas, em nome de Jesus, cremos que o Senhor, no seu tempo, o fará sobre nós. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, querido reverendo Ricardo, e a toda a sua família, por nos dar a alegria de tê-los conosco nessa noite, ministrando aos nossos corações a palavra do Senhor. A nossa gratidão também à nossa irmã Jussara Shiregato e ao seu esposo pela alegria de tê-los conduzindo-nos na adoração ao nome do Senhor, adorando ao Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nós queremos, nesse momento, orar. E quero convidar você a que você curva a sua fronte e que falemos com Deus. Senhor, diante de Ti estamos. O Senhor falou aos nossos corações e temos a certeza de que o Senhor nos edificou com a Sua palavra. Que o Senhor continue abençoando a vida do reverendo Ricardo e da sua família. Que o Senhor continue abençoando a vida da nossa irmã Jussara Shiregato e do seu esposo. Que o Senhor abençoe a todos quantos, Deus, estão vendo, ouvindo esse vídeo, estão celebrando ao Senhor juntamente conosco. Que o Senhor, sobre nós, continue a enviar o seu favor, a sua graça, e que o Senhor nos conceda graça para suportar e para vencer esse dia mau, para vencer esses dias difíceis que temos enfrentado, mas que temos a certeza de que a vitória virá em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Um restante de noite abençoada, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Mas o culto ainda não encerrou. Quero te convidar a que juntos adoremos ao Senhor com a nossa irmã Jussara Shiregato. Adoremos ao Senhor. Quero ainda, antes de adorarmos ao Senhor, compartilhar com você que todos os sábados, nós, às 10 horas da manhã, temos com a nossa irmã Carol um momento de esperança, mensagens de esperança ao seu coração, a você que porventura esteja cansado, fadigado, em meio a esses dias difíceis que temos enfrentado. Se você não teve a oportunidade de ver e ouvir estas palavras de esperança, você pode ir lá no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de São Mateus ou no Facebook da igreja, e lá estarão postados os vídeos das reuniões de oração, dos estudos bíblicos, das escolas dominicais, de todos os domingos, dos cultos vespertinos que têm seu início às 18 horas de todos os domingos, e lá também nós temos as palavras de esperança de todos os sábados. No próximo sábado, às 10 horas, nós temos um outro momento de esperança, onde a nossa querida irmã Carol vai falar aos nossos corações e nos auxiliar a como enfrentar aquilo que temos vivido nesses dias tão difíceis. E no próximo sábado temos uma palavra específica aos jovens, né? E que têm perdido ou têm enfrentado dias difíceis, dias onde os sonhos e as suas expectativas têm ruído, onde alguns jovens já perderam a esperança
é momento de esperança. Jesus é a nossa esperança. Então, vá lá, compartilhe boa nova. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem de esperança ao seu coração no próximo sábado, às 10 horas. Quero também externar a você que as nossas programações do mês da família continuam. No próximo domingo pela manhã, no próximo domingo também à noite, e em todos os domingos desse mês de maio, nós celebraremos ao Senhor pelas nossas famílias. Esteja conosco, celebre a Deus conosco. É só você acessar o YouTube ou o Facebook da igreja, ou curtir lá o Instagram, e você vai participar conosco desses momentos de celebração ao Senhor. Queira Deus continuar lhe abençoando, meu irmão, e um restante de noite abençoado em o nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com a nossa irmã Jussara Shiregato. Adoremos ao Senhor. Nesses dias que nós temos vivido, tempos difíceis, eu quero dizer algo para você, querido irmão da Presbiteriana de São Mateus. A nossa segurança está no Senhor, na sua palavra. Ele é o nosso bom pastor. Ele é aquele que tem cuidado de nós e vai continuar cuidando sempre, porque a nossa segurança precisa estar nele. Em quem você tem colocado a sua esperança e segurança? Pastor,
estou